Bem, a pergunta que não quer calar, professor, já sei que os conselhos, seja o CFF, seja o CRF, são autarquias, já sei, professor, que eles têm autonomia financeira, têm autonomia administrativa, mas a pergunta que não quer calar, eles devem prestar contas? Vamos lá no artigo 31 da Lei dos Senhores, aí, artigo 31 diz: os presidentes do Conselho Federal e também os presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, não é um poderão, prestarão. Isso aqui é um ato vinculado do agente público, ele é obrigado. Os presidentes do Conselho Federal de Farmácia e também dos Conselhos Regionais de Farmácia são obrigados a prestar, no caso aí, a fazer a prestação de contas, QS nessa parte. Várias questões colocam aí mensalmente, tá? De 2 em 2 anos, trimestralmente, de 3 em 3 anos melhor, ou mensalmente, ou semestralmente, não. Anote aí que essa prestação de conta pelos presidentes do Conselho Federal de Farmácia e pelo presidente dos Conselhos Regionais é anual, anualmente. E aqui está a cereja do bolo. Prestar contas perante quem? Marque, perante o Tribunal de Contas da União. Cuidado, hein? Cuidado que a banca vai querer enganar você. Ah, você é um conselho regional, sei lá, por exemplo, do Pará, do Tocantins, do Amapá, é correto afirmar que vai ser prestado a conta perante o Tribunal de Contas dos Estados. Errado, errado. Lembra que vai ser prestado perante o Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas do quê? Da União. Muito cuidado sobre isso, tá? Não vai cair para vocês, mas só para a gente ter uma ideia rápida. Entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, uma das funções típicas do poder legislativo no caso, julgar as contas de todos aqueles que lidam com verbas públicas federais. Federais a nível federal, né? No caso aí, o Congresso Nacional, a nível federal, vai fazer esse julgamento. A nível estadual, tribunal, no caso, as Assembleias Legislativas dos Estados, né? E a nível municipal, né, Câmara de Vereadores, tá? Agora a ideia é a seguinte, aqui que eu quero que você entenda. Como estamos tratando aí de dinheiro público da União, então, tá? O Congresso Nacional é que vai julgar auxiliado pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Então você vai começando a ligar as coisas. Ah, então pera lá, agora eu tô me ligando. Os conselhos são autarquias, administração indireta, lógico, vinculada à administração direta. Falamos que não há subordinação, há vinculação, até aí tudo bem. Há um controle finalístico, até aí tudo bem. Então, dentro desse contexto, os conselhos deverão sim prestar contas anualmente, através de quem? Do presidente do Conselho Federal de Farmácia e dos presidentes dos conselhos regionais. Só que eles vão prestar conta perante qual tribunal? TCU, Tribunal de Contas da União, tá bom? Olha só, o parágrafo 1º ainda do artigo 31 diz: a prestação de contas do presidente do Conselho Federal será feita diretamente ao referido tribunal, ou seja, TCU, Tribunal de Contas da União, olha só, após a aprovação do Conselho. Então, haverá uma aprovação do Conselho ali, né, em relação à CFF, Conselho Federal de Farmácia. Após essa aprovação, aí o presidente do Conselho Federal vai submeter, no caso, ao Tribunal de Contas da União. Agora, quando for justamente a prestação de contas dos presidentes dos conselhos regionais, Conselho Regional de Farmácia do Pará, Tocantins, Amapá, Ceará, assim por diante, será feito, olha só, ao referido tribunal por intermédio do Conselho Federal de Farmácia. Ei, futuro agente público, no caso dos conselhos regionais em todo o Brasil, olha uma questão QS, excelente, que o examinador pode colocar na sua prova. É correto afirmar, de acordo com a Lei 3.820/60, aí que tá. Essas são as questões que, se não tiver em questão de concurso, é uma que eu já estou elaborando e estará no meu site, hein? Como eu falei para você, eu tenho experiência, muitos anos de experiência em concurso público, aprovando em todo o Brasil.
em várias áreas, né, carreiras policiais, áreas de tribunais, né, de justiça, Ministério Público, e aí devido a muitos pedidos, justamente pela formação que eu tenho também como bacharel em farmácia com habilitação em bioquímica, os colegas, professor Valnei, poxa, faça aí material, né, aí relacionado à questão da lei, de legislação farmacêutica e tudo, e devido a milhão de pedidos, estamos aí com esse novo projeto, mas eu preciso que você dê um auxílio lá, vá lá no site, visite o nosso site, visite lá, verifique os materiais, vai ter aí, no caso, lista de questões de várias legislações farmacêuticas, o maior rol possível nós vamos trabalhar. Então, olha só, uma questão que eu já estou aqui, já até mandando direção analisar para nós elaborarmos, é justamente esse tema. O examinador pode colocar assim, em relação ao tema prestação de contas, tá? Tanto o presidente do Conselho Federal de Farmácia quanto os presidentes dos conselhos regionais submeterão, né, depois da aprovação do conselho, submeterão ao tribunal, no caso a aprovação das contas. Ei, errado. Vamos analisar. O presidente do Conselho Federal, do CFF, esse sim, tendo a aprovação do Conselho, vai mandar para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que vai, né, fazer análise e o julgamento dessas contas. Agora, presta atenção. Quando for o presidente dos conselhos regionais, tá? O presidente dos conselhos regionais vai ser enviado para o tribunal? Vai, mas vai ser por intermédio do CFF, por intermédio do Conselho Federal de Farmácia. Então, cuidado, hein? Presidente do Conselho Federal de Farmácia, depois da aprovação do Conselho, manda direto para o TCU. Os presidentes dos conselhos regionais, não. Por intermédio, vai mandar para o TCU? Vai, mas por intermédio do Conselho Federal de Farmácia, tá? E o parágrafo 3º, só para fechar com chave de ouro esse tema, cabe aos presidentes de cada conselho, no caso o CFF, o presidente do Conselho Federal de Farmácia, e do CRF, os seus presidentes, a responsabilidade pela prestação de contas. Futuros agentes públicos de conselhos em todo o Brasil de farmácia, muito forte esse tema para cair para vocês, prestação de contas. Muito bem. Bem, veja bem, já vimos aí muitas coisas importantes nesse artigo 1º. No artigo 1º, hein? Qual é a finalidade dos conselhos? Zelar, marque aí na sua lei, pela fiel observância de quais princípios? Da ética e da disciplina da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas no país. Perfeito? Muito bem, vamos para outra informação importante para a sua prova. Onde é a sede? Olha só, hein? Onde fica a sede do Conselho Federal de Farmácia? Onde é a sede? Em Distrito Federal. Cuidado, hein? Cuidado! A lei não fala Brasília, a lei fala Distrito Federal. Então, muito cuidado. A sede do Conselho Federal de Farmácia é no Distrito Federal, tá bom? Anote também essa informação que é muito relevante, que o Conselho Federal de Farmácia é o órgão supremo dos conselhos regionais. Olha só, hein? O Conselho Federal de Farmácia é o órgão supremo dos conselhos regionais, tá? Só para a gente fazer um paralelo, eu sempre, quando eu ministro aula de Poder Judiciário, a gente fala dos órgãos do Poder Judiciário, né? Nós sabemos que só há um Supremo lá, que é o Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa, falou aqui em conselhos, né, de farmácia no Brasil, só há um Supremo, hein? Assim como a nível de organização judiciária, lá, salvo engano, no artigo 92 da Constituição Federal, mais ou menos ali de 88, tá? Mais ou menos ali, nós temos os órgãos do Poder Judiciário e nós temos um Supremo só, que é o STF, Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição. Aqui também, quando falamos de Conselho de Farmácia, só existe um Supremo. Qual é o Supremo? O CFF, Conselho Federal de Farmácia. E por essa razão, por ele ser Supremo, o que nós temos como consequência? Qual é a jurisdição do CFF? Qual é a jurisdição do Conselho Federal de Farmácia? Todo o território nacional. Marque aí. Jurisdição do Conselho Federal de Farmácia, todo o território nacional. Tá bom?